Hoje a gente vai abordar outras maneiras, né, de executar uma função. Na aula passada, eu mostrei para vocês que uma função, ela retorna, né, pode retornar aqui um valor, recebe dois parâmetros aqui, que é o número 1 e o número 2. Criamos aqui uma variável total, que recebe a soma, e retornamos, por fim, esse total. Da mesma forma, fizemos aqui as outras funções, né, subtração, multiplicação e divisão. Só que, reparem, no momento aqui a gente fala que está retornando um double, né, realmente a gente está retornando esse valor. Só que na função que chamamos aqui, a gente não faz nada com esse valor, né? A gente chamou aqui a função soma, passamos os dois parâmetros. Mas e esse total aqui? O que que a gente fez com ele? A gente não fez nada, né? A gente não fez nada porque a gente atribuiu o resultado já direto aqui dentro do próprio método. Então eu chamava a soma, ele realizava aqui o cálculo da soma e já dava aqui o resultado, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa responsabilidade de mostrar esses valores para as funções, ou seja, eu vou remover aqui o print, né, de dentro dos métodos e vou deixar eles apenas com a responsabilidade de realmente fazer a soma, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou apagar aqui esse system, tá? Então, obviamente, né, a gente tirando os systems de todo os prints aqui no caso, né, de todos os resultados, vai acontecer aqui uma coisa interessante com esse método aqui. Esse aqui eu vou deixar, tá? Que é só o cenário de erro, tá? Mas aqui no total eu não vou dar mais o resultado. Então, beleza, tirei aqui todos os prints, né, dos métodos. E se eu, por acaso, executar agora esse código, repara que ele vai só executar e não vai trazer nenhum resultado. E foi isso que aconteceu. Então, como é que a gente resolve isso? Bem simples também. Aqui a gente está devolvendo o total, certo? Então, eu posso printar esse resultado diretamente, ou eu posso criar uma variável que vai receber esse total. Mas no fim das contas seria criar aqui o total, certo? E ele recebe esse valor que foi retornado aqui da soma. Quando eu fiz o cálculo do número 1 e do número 2, né, guardei ele dentro de uma variável e retornei ela. Só que aqui eu não retorno a variável total, eu retorno o valor total. Né? Aqui do outro lado eu poderia ter tipo total soma recebe o resultado da soma. Né? E o resultado da soma foi calculado aqui dentro. Então, é bom a gente desacoplar, né, essas responsabilidades, tá? E deixar com que a soma realmente execute só o papel dela, que é somar. E como a gente vai tratar esse dado, fica aqui, né, a responsabilidade da própria classe principal, né, a classe que chama, de fazer o que ela achar melhor. Se, por exemplo, quiser mudar o texto, ou quiser, por exemplo, pegar essa soma e multiplicar por 2, isso fica a critério aqui de como está sendo desenvolvida a aplicação, mas a responsabilidade dela é única, tá? Que é somar. Então, beleza. Então, vamos fazer o teste primeiro com soma. Criamos aqui a variável total soma, que recebeu a soma. Essas aqui eu vou comentar por enquanto, vou dar aqui um Ctrl barra para comentar. E aqui embaixo eu vou dar o nosso system.out.println. Aqui eu vou colocar soma mais o total soma, que é o nosso resultado que a gente recebeu aqui, tá? Então, vou executar. E agora está somando, né, perfeitamente, como a gente já sabia que funcionava. A diferença é que a gente tirou o system daqui e colocou para cá, tá? Aí você pode falar assim, Alan, eu poderia criar um método só para mostrar o resultado de todos os cálculos? Poderia. Alan, eu poderia pegar essa soma, multiplicar por 2, fazer raiz quadrada? Poderia também. A questão é você fazer funções que realmente sejam práticas, que você pode reutilizá-las, né? Por exemplo, se eu quisesse que a soma dos dois números eu printasse o resultado multiplicando por 2, o que eu poderia fazer era pegar a minha função soma e fazer com que a função multiplicação recebesse o valor dessa soma e multiplicasse por 2, por exemplo. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Total soma é o resultado da soma, certo? Do número 1 e do número 2. E eu quero agora criar uma variável aqui que é multiplicação vezes 2, por exemplo. Que ela vai ser o que? Vai ser a multiplicação. Aí aqui eu vou colocar o valor do primeiro número, que é a total soma. E aqui seria a multiplicação, que é por 2. Né? Eu poderia fazer isso, né? Eu criei funções que me permitem fazer isso. A gente sabe que é mais fácil pegar o total da soma e já multiplicar por 2, né? Botar aqui o asterisco. Só que a gente tira a responsabilidade, né? Nesse caso aqui, eu sei que quando eu quero fazer multiplicação, eu tenho esse método que eu criei, nessa função que eu criei para fazer isso. E aí vamos supor que a gente queira criar um método para mostrar as informações. Como é que eu faria? Né? Viria aqui, criaria uma nova função. Essa função, ela só tem a função de mostrar a informação.
como eu falei para vocês, nós temos aqui o tipo double, temos o tipo int, temos o tipo string. Numa função, eu posso não querer retornar nenhum valor, né? Que é o caso quando eu quero só mostrar um resultado na tela. Quando eu mostro o resultado na tela, eu não retorno para outro lugar essa informação, eu apenas mostro. Então, no caso de funções que elas não fazem nenhum retorno ou não tem nenhum retorno, a gente utiliza o tipo void aqui, que é o tipo sem retorno, tá? E aqui eu vou chamar de mostrar na tela. Então aqui a gente tem nossa função que é mostrar na tela, e a gente pode fazer o seguinte: toda vida que a gente mostra o texto, né, que vem antes, e concatena ela com a variável, certo? Então eu poderia criar aqui uma função que eu recebesse o título, que seria esse nome aqui, tá? E aí a gente dentro aqui da função adiciona aqui os dois pontos, adiciona o espaço, deixa bonitinho. Mas o título, é soma. E qual é o valor que a gente tem que mostrar? Total soma. Então como é que faríamos isso? O título, como a gente sabe aqui, ele vem, né, como um texto. E texto a gente aprendeu que é utilizando o tipo string. Então eu vou chamar aqui de título. E o valor, Alan? O valor, como a gente vai sempre calcular a soma, né, que é um número, mas nem sempre a gente pode querer mostrar a soma. A gente pode querer mostrar o nome da pessoa, a gente pode querer mostrar outras informações, idade, que é um inteiro. Como é que a gente faria isso? A gente pode considerar que o valor também recebido seja um string. Porque a gente sabe que um texto, por exemplo, Alan, não pode ser convertido para números. Só que a volta é permitida. Eu posso converter um texto que é um número, sei lá, 10, 20. Eu consigo converter esse texto para número. Então é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou receber aqui o valor, tá? Como string também. E aqui eu vou montar o nosso retorno dessa função, que vai ser basicamente pegar o título, né? Vamos supor que o título aqui é soma, né? O que é que eu adicionei a mais? Eu adicionei dois pontos, espaço, e é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou adicionar, né? Dois pontos, espaço. E depois do espaço a gente sempre adiciona o valor, né? Que é o valor aqui nesse caso é total soma. Nesse caso eu vou adicionar esse valor que vai ser passado como um parâmetro. Então eu vou passar aqui valor. Então ele vai ser a junção do título mais dois pontos, espaço e o valor. E aí como é que ficaria isso, né? A gente vai apagar aqui, tá? Vai substituir pela nossa função que é mostrar na tela. Qual é o título? O título é soma. Qual é o valor? O valor é o total da soma. Ó, nesse momento, qual é o problema? Ele está esperando receber um tipo string e a gente está provisionando, né? Está passando um tipo double. Como é que a gente faz para converter? Bem simples, tá? Dentro do objeto string, ele tem uma função que é esse value of, ou seja, ele pega o valor de onde, né? Vai ser de um inteiro, vai ser de um caractere, vai ser de um double, e aí ele consegue pegar esse valor que estava nessa variável, que nesse caso aqui é um double, e converter para o tipo string. Então a gente pode usar esse método value of e passar a nossa variável double, né? Então a gente está fazendo aqui uma conversão do tipo double para o tipo string. E quando eu executar aqui novamente, repara que funcionou, né? Então ele conseguiu pegar o título, que é soma, né? A gente passou soma aqui dentro, ó. Ele foi, concatenou com dois pontos, espaço, e colocou o valor. Aí você disse, Alan, mas agora eu não quero mais printar desse jeito. Eu quero que ele coloque o título, que é soma. Eu quero que ele coloque abaixo da linha o valor. Como é que eu faria isso? A gente aprendeu que para fazer isso, basta a gente usar o barra N. Então eu poderia colocar da seguinte maneira, né? Ao invés de colocar dois pontos espaço, eu vou colocar aqui o barra N bem aqui. Ele vai mostrar o título e vai mostrar, né, o valor abaixo. Como é que ficaria isso? Vou executar aqui novamente e ficou dessa maneira. Aí você pode falar, mas está muito confuso, é melhor ter o nome título mesmo, aí ter o título, ter o valor e realmente o valor. Como é que faria isso? Da mesma forma. A gente está trabalhando aqui com algumas informações, né? Então você tem total liberdade de modelar elas da forma como você preferir, né? Então eu poderia aqui adicionar antes, né? Título, fazer do mesmo jeito, né? Colocar dois pontos, espaço, mais o título, dar uma quebra de linha, tá? Aqui, e colocar aqui, ó, valor, dois pontos, espaço. Não tem nenhum problema. Quando a gente executar, vai ficar da seguinte maneira, ó, título, soma, valor 110. Né? Então, não tem nenhum problema. E aí você consegue ir brincando aqui. E qual é a vantagem? A vantagem é que você faz isso uma vez apenas. Né? Você não precisa fazer isso várias vezes. Por quê? Porque na próxima vez,
Quando eu quiser mostrar na tela aqui a multiplicação que a gente fez por 2, a gente vai só chamar o mostrar na tela, vai dar um nome para ela, multiplicação vezes 2, e aqui a gente vai colocar, passar como outro parâmetro, a nossa multiplicação. A gente já aprendeu, né? Tá aqui em cima, né, na verdade, que é só usar o string value of, tá? Aqui. Boa. E agora, a gente não precisa mais se preocupar, né, com a formatação. Por quê? Porque a gente já criou uma função que faz isso pra gente, né? Então, ela já facilita a nossa vida. Então, eu vou executar aqui novamente. E agora a gente tem título, soma, valor 110. E tem multiplicação vezes 2, né? E o valor 220. Aí você pode falar assim, Alan, mas na verdade eu não queria que ficasse junto, né? Eu queria que tivesse um espaço aqui entre elas. Então, como a gente já fez uma função que faz isso pra gente, o que a gente quer aqui, na verdade, é só uma quebra de linha. Então, essa quebra de linha eu vou colocar aqui no final, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, só um barra N, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui o título, vai quebrar a linha, vai mostrar o valor, tá? O valor, vai concatenar com o valor que a gente passou, e aqui no final, ele vai dar mais uma quebra de linha, então ele vai dar mais um espaço aqui, tá? E aí esse título aqui iria vir para essa posição aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar. E agora a gente conseguiu perceber, né, que realmente ele mostrou na linha de baixo e ficou mais fácil essa visualização, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou continuar, né, fazendo sempre referências às aulas anteriores, porque tudo que a gente aprender daqui para frente, a gente vai usar conceitos que já foram abordados aqui nos vídeos anteriores, tá? No próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios que a gente vai fazer junto, né? E após esses exercícios, eu vou passar alguns desafios para vocês fazerem também. Em uma aula você tem um conteúdo, vai ter um exercício, após isso vai ter um desafio. E aí você vai ter um tempo aí para estudar, para fazer esses desafios, né? Esses exercícios que eu vou passar. E aí na outra aula a gente vai resolver junto, tá? Para você também não ficar com nenhuma dúvida. Caso você tenha alguma dúvida ao resolver os exercícios, e aí você vem e coloca nos comentários, que na próxima aula eu vou pegar essas dúvidas e vou responder todas, tá? E é isso, espero que tenham gostado. Caso vocês queiram receber mais conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, né? A gente está pensando em fazer aqui uma coleção de vídeos, desde do fundamento da programação até a orientação a objetos, banco de dados, e depois, mais para frente, a gente vai desenvolver uma aplicação do zero, né, conectando tudo isso, né, banco de dados, fazendo chamadas via HTTP, né, criando uma aplicação REST, tá? Então vai ser bem legal, espero que vocês possam acompanhar, né, todo esse desenvolvimento e mandem aqui também suas dúvidas, né, caso vocês tenham vontade de ver algum conteúdo que eu ainda não abordei, deixa aqui também nos comentários, tá?